Ana Cristina Melo de Pontes, mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, apresenta a dissertação Corrupção Política, uma patologia social. Um estudo analítico sobre os escândalos de corrupção política, suas consequências e desafios para os órgãos de controle. Para debater o assunto, convidamos Luiz Navarro, secretário executivo da Controladoria Geral da União, e Ivaldo Lemos Júnior, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Vamos agora, então, passar a palavra à apresentadora da dissertação de hoje, a Ana Cristina, a quem eu agradeço por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa Academia. O nosso trabalho teve como foco estudar a corrupção política como uma patologia social. Nós empreendemos estudos filosóficos, sociológicos, estudamos como os órgãos de controle trabalham na prevenção e combate desse mal social. Estudamos também como o Ministério Público vem atuando no combate aos atos de improbidade administrativa. No início, nós traçamos considerações no nosso trabalho sobre a ética na política e estudamos as teorias filosóficas mais conhecidas do mundo acadêmico, como as éticas do ser, éticas da consciência e ética do discurso. Tudo isso para buscarmos saber como a ética pode ser implementada na atividade política. E nós tivemos algumas indagações a responder, como se, sendo legítimos os fins, pode-se fazer uso de quaisquer meios, mesmo que moralmente repreensíveis. Procuramos saber também se a política pode ser desenvolvida de forma desvinculada da ética e se há uma ética que mais se amolde à praxis da atividade política. Mesmo empreendendo estudos filosóficos desde a filosofia antiga, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, nós não encontramos respostas prontas e acabadas para os nossos questionamentos. Não vimos que há uma ética específica para o exercício da atividade política. Vimos só que no exercício da atividade política não se pode se desvincular da ética, porque isso causa uma corrupção desenfreada e aumenta as mazelas e desigualdades sociais do nosso país. Também com relação à praxis da atividade política, não obtivemos resposta pronta para se havia alguma ética que fosse aplicável à atividade, ao exercício da atividade política, né? Mas vimos o seguinte, que poderíamos propor uma associação das éticas do discurso, né? Da ética da responsabilidade de Weber, a ética do discurso de Habermas, da responsabilidade de Weber e da convicção de Kant. Talvez uma associação dessas éticas pudesse fazer com que o exercício da atividade política fosse desenvolvido em prol de toda a coletividade. No capítulo seguinte, nós tratamos da parte sociológica, né? Onde abordamos a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann e sua abordagem com relação aos sistemas político e jurídico. Nós tratamos sobre os sistemas, autopoiese do sistema jurídico, autopoiese do sistema jurídico, a relação que existe entre eles, né? Tratamos também das críticas que se faz em relação à autopoiese do sistema jurídico, porque ele não se reproduz autopoeticamente, né, de uma forma fechada, como teorizado por Luhmann, e sim de uma forma alopoética, porque há interferências constantes no sistema político, do sistema econômico, no sistema jurídico, de forma que ele não se reproduz como deveria se reproduzir. Isso, segundo o professor Marcelo Neves, é uma consequência direta do que acontece nos países ditos por ele países periféricos. E nós vimos também que, nesse caso, a corrupção não é mais aquela corrupção individual, praticada por agentes políticos de forma individual. É uma corrupção sistêmica que abrange o próprio sistema político. Porque, por exemplo, quando nós temos
um lobby político muito forte para a não instauração de CPIs ou CPMIs, né, isso está causando o quê? Está causando interferência indevida do sistema político no sistema jurídico, de forma que a Constituição ela não se aplica da forma como está no texto. Por quê? Porque o sistema político, ele faz essas interferências para que o poder se mantenha, né, e para que a verdade ela não seja descoberta. Então, nós temos interferências e assimetrizações externas que permeiam a própria orientação normativa do sistema jurídico, né? Então, esses sistemas jurídicos, muito embora a teoria seja que eles sejam sistemas autopoeticamente fechados, né, e que operam segundo uma lógica circular e autorreferencial, esse fechamento operacional do sistema, ele, todavia, não se contradiz com a abertura normativa que deve haver em relação ao entorno, porque o sistema, ele fica aqui e o entorno social fica o envolvendo. E esse fechamento não impede a abertura para que se desenvolva uma comunicação em relação aos códigos binários próprios. Para o sistema jurídico, nós temos desenvolvidos códigos próprios, como o lícito e o ilícito. E para o sistema político, nós temos os códigos de poder e não poder. Nesse novo paradigma epistemológico, a diferença entre o todo e as partes é substituído pela diferença entre sistema e entorno. Então, o que faz com que a totalidade não seja mais simplesmente a simples soma das partes, né? O Luhmann, ele classificava a corrupção como uma imperfeição da natureza humana, né? E essa corrupção sistêmica, né, que eu falei bastante no trabalho, ela é causada por interferências indevidas de um sistema social em outro, como, por exemplo, as do sistema político no sistema jurídico. Nesse caso, a corrupção acontece quando há um bloqueio da Constituição, que na teoria luhmanniana funciona como acoplamento estrutural entre esses dois sistemas. A Constituição é deturpada sistematicamente pela pressão de conformações particulares do poder. Então, nós concluímos nessa parte que trata da teoria social dos sistemas de Niklas Luhmann, que ela é bem aplicada aos sistemas sociais, como o jurídico e político, e concluímos que no caso brasileiro, o direito não se reproduz autopoeticamente, uma vez que assimetrizações externas permeiam a própria orientação normativa do sistema, surgindo então o problema da alopoiese, que é justamente a negação à autorreferência operacional do direito. Então, o sistema político é um dos principais responsáveis pela não concretização da autonomia operacional do direito, mas também sofre limitações à sua autopoiese em vista das pressões advindas do ambiente social. Isso nos leva a refletir sobre que reformas institucionais seriam necessárias para as nossas instituições políticas, quais os mecanismos jurídicos que poderiam propiciar o incremento da punibilidade para os agentes responsáveis pela corrupção política. No capítulo 3, considerando toda essa gravidade e as mazelas sociais, desigualdades trazidas por esse fenômeno social que é a corrupção política, nós buscamos estudar os custos relacionados a essa corrupção política. Não foi uma tarefa nada fácil, nós não chegamos a custos específicos sobre a corrupção política praticada no Brasil, por exemplo. Mas nós tivemos, por exemplo, estudos do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, que viu o seguinte, que mais ou menos $1 trilhão é gasto anualmente com pagamento de propinas para a corrupção, para custear a corrupção. E no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo em 2005, mostrando que mais ou menos 0,5% do PIB foi gasto para custear a corrupção. Isso deu em torno de 10 bilhões de reais, o que mais ou menos daria para os gastos com investimento.